E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sinceramente, eu espero que sim, vocês sabem que eu sempre espero que sim, e tenho certeza também absoluta que nós ateus somos as pessoas que realmente sempre esperamos pelo melhor para a humanidade. Mas não só esperamos, nós viemos aqui, damos a cara para bater, somos ameaçados, xingados e perseguidos, e tudo isso a troco do nada. Não ganhamos nada com isso, a não ser o ódio dessas pessoas incautas, as quais nós estamos aqui exatamente tentar libertá-las desse sistema religioso que lhe foi imposto desde criança, quando mergulharam na banheira fria de templo e igreja, e agora passam uma vida inteira acreditando nessa fraude, nessa farsa criada pelo Império Romano, o tal do Jesus Cristo, no caso do Brasil, aqui é a religião cristã, que é o Império Romano. Fazemos isso em prol da humanidade como heróis inglórios. Até essa questão de ser herói inglório tem nada a ver com ser valente, ser corajoso, tem nada a ver com isso. Tem a ver com trazer o conhecimento mesmo, libertar a humanidade que foi escravizada desde os primórdios da humanidade por essa cambada de vigaristas espertos que criaram as religiões. Aliás, a palavra vigarista vem do vigário, né? Vigário da igreja, né? Que sempre roubou. São todos vigaristas e sempre foram vigaristas. Começa a vigarice quando criaram as divindades. Nós sabemos, fazemos isso por quê? Porque temos certeza absoluta e sabemos que não existe divindade alguma, não existe anjo algum que venha socorrer a humanidade na hora do desespero. Na hora do desespero são homens que ajudam homens. Você sabe disso, religioso. É tanto que você não corre para a igreja na hora do desespero, na hora da doença você corre para o hospital, para a ciência, mas você é tão hipócrita e mesquinho que quando curado pela ciência criada por homens, verdadeiros homens, né? Simbolizando a humanidade verdadeira, né? Não divindade alguma escrota, mentirosa, que só traz a enganação para vocês. Você é curado por esses homens que passam dia e noite estudando, suando, para trazer solução para a espécie humana. Aí você vai para um púlpito de igreja e dá um falso testemunho em nome de uma divindade imaginária para sustentar uma quadrilha de vigaristas, bandidos, né? Aí você passa agora uma vida inteira sentado em um banco frio de templo ou igreja, né? E o pior de tudo, você vai passar essa mentira, essa enganação de gerações em gerações, condenando seus próprios familiares a serem também servos, servo e escravo de divindade alguma, não, de homens espertos. Nós lutamos por um mundo melhor e uma humanidade mais justa, sabe? Mas só veremos esse mundo melhor, essa humanidade justa, temos certeza absoluta, só quando nos libertarmos do sistema religioso. Quando falo sistema religioso, não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com crenças criadas por homens espertos. A religião sempre foi o atraso da humanidade, a volta à primitividade. A religião sempre foi o pomo da discórdia, sabe? A religião sempre causou a dissensão na humanidade, seres humanos contra seres humanos, nações contra nações, povos contra povos, vizinhos contra vizinhos, amigos contra amigos, família contra família. A própria Bíblia prega esta porcaria. E é por isso que estamos aqui para ajudar. E você, religioso, você é a prova viva do mal que faz a religião. Você não suporta ser contrariado quando contrariado. Cai sua pele de ovelha, você mostra a sua verdadeira face de lobo e vem ao ataque aquele que você chama de semelhante irmão, agora é seu inimigo, porque vocês veem inimigo em tudo. Basta contrariar a bolha de loucura em que vocês vivem enfiados, né? Quando falamos aqui Deus, Jesus, não é porque acreditamos nessa porcaria, porque sabemos que é mentira. Qualquer divindade é mentira. Todos mentiram para vocês, tá? Pais, mães, avós, bisavós, professores, líderes políticos, médicos, juízes, religioso, principalmente padre, papa, espírita, judeu, budista, hindu, seja ele qual for a religião, todos eles mentiram para vocês. E você só é cristão, saiba você, porque nasceu aqui no Brasil. Uma divindade trazida para o Brasil em braços de homens, criada pelo Império Romano. Chegou aqui trazida em braços de homens de navio, chegando aqui ao fio da espada. Forçou a cultura aborígene, tomou-lhe as terras e empurrou a Bíblia goela abaixo. E tem sido assim até hoje, né? Não fosse, né, a ciência e a tecnologia, ainda estaríamos lá no passado, na primitividade, porque o teu Deus e qualquer outra divindade nunca deu sequer um comprimido de cibalena, água encanada. Aliás, a água era muito insalubre, o pessoal preferia beber vinho do que tomar água, porque o vinho era mais puro do que a água, tá? Porque a tua divindade nunca deu qualquer tipo de tecnologia, energia elétrica, qualquer coisa, mas você é muito hipócrita. Hoje a ciência vem e descobre, os caras passam dia e noite estudando para curar você, e você é tão hipócrita que você disse que foi Deus quem deu a sabedoria ao homem. Isso é uma grande, de uma puta, de uma mentira. É tanto que a tua Bíblia mesmo diz, 1 Coríntios capítulo 1, 19, está escrito que aniquilarei a sabedoria do sábio e tirarei a inteligência do inteligente. Então isso leva a crer que todo religioso é burro, como de fato é, né? Então, pessoal, saibam vocês, religiosos, que a crença não fazem pessoas melhores, muito pelo contrário, sabe? Nós sabemos que fazem pessoas muito piores, porque todas as guerras acontecem no mundo, eles têm um sangue nas mãos, são de religiosos, tá? Religioso, porque a religião está sempre ao lado do poder, a extrema-direita. O cara está lá no topo da pirâmide, ele cria uma religião unitária, né, uma divindade apenas, fica muito mais fácil. Foi assim que o Império Romano criou Jesus Cristo,
Porque ficava muito mais fácil para ele, não é? O Império Romano havia invadido centenas de cidades, sabe, cada cidade tinha sua própria divindade, até o próprio judaísmo, que era submisso ao Império Romano e pagava muitos impostos, se rebelaram contra o Império Romano, não queria mais pagar impostos. O que é que o Império Romano faz? Cria também uma divindade para eles, assim como os judeus haviam criado, eles também são espertos, criaram a dele, e você pode criar a sua, se você for um esperto, canalha, mais um vigarista, né? Mas nos dias de hoje, não se cria mais divindade, sabe por quê? Porque quando o conhecimento chega, as divindades morrem, tá? Acabou. Tá? O que fazem pessoas melhores são atitudes, e a atitude de vocês, religiosos, tem demonstrado o mal que vocês fazem à humanidade, tá? Então, pessoal, eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, canal que é 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho. Um grande abraço a todos os canais ateístas, todos os canais ateístas que está crescendo na internet, está deixando o sistema religioso furioso putinho da vida, né? Porque nós estamos abrindo os olhos das pessoas, aqueles que querem se libertar. Os que não querem, assistem os canais ateístas, ficam puto da vida, né? E não conseguem questionar dentro da igreja, recorrem aos canais ateístas. Quando chega aqui nos canais ateístas, vê a dura realidade, nua e crua na cara dele, que foram enganados, estão sendo enganados, e o pior, passando essa enganação de geração em geração, fica puto da vida, furioso. Aí entra com ameaças, xingamentos, né? Com todo tipo de falácia. E a falácia sempre perde para a lógica e a razão. Sabe? Sabem vocês, né, que vocês foram enganados. Desde os primórdios da humanidade, a religião, o sistema religioso tem enganado as pessoas. Ali sempre existiu a ignorância. Não existe a ignorância, tem sempre o esperto. O esperto cria uma divindade para ele, se apresenta como mensageiro, ou office boy, ou o Messias, tanto adorado por vocês, não é? E aí leva com ele um rebanho de ignorantes, que exatamente são vocês, religiosos. E assim foram forjados milhões de livros sagrados, milhões de religiões, bilhões de deuses ao redor da Terra. E nenhuma divindade dessa jamais se apresentou e jamais se apresentará para toda a humanidade. Sabe por quê? A razão é tão simples. Homens criam Deus, não Deus criam homens. E saiba você que você não é o sonho dessa divindade. Essa divindade sempre foi o sonho dos caras espertos. O cristianismo foi trazido aqui para o Brasil, mais uma invenção, e hoje você está debaixo dessa mentira, mais uma mentira, e levando essa mentira adiante, condenando seus filhos a serem servos escravos por toda uma vida, sob o domínio dos caras que estão lá em cima, no topo da pirâmide ali, ó. O imperador, o rei, o presidente, sempre quer um sacerdote ao lado dele para comandar a base da pirâmide, que são os pobres, a esquerda. Porque à direita está o Jesus Cristo, de bosta inventado pelo Império Romano, que está sempre à direita da elite, não é? É assim que funciona. E querem tornar esse país uma teocracia, dominada por religiosos, né? Aí, milicianos e traficantes evangélicos. Essa é a grande realidade, tá? Encare e saia disso. Vocês querem que nós vá para o inferno, que morra, que pegue um câncer, que seja atropelado, né? Diz que vai nos pegar na rua. Todo tipo de ameaça só parte da mente doente, esquizofrênica de vocês, religiosos, que não têm consciência. Vocês não têm ciência. Vocês não têm ciência nem do mundo ao redor, porque a bolha de vocês os trancafiaram, né? Enclausulou vocês em uma grande ilusão, em um mundo de fantasias. Gente, o vídeo de hoje, mais um vídeo sobre a estupidez da Bíblia, né? Eu quero dizer que o crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade, a Bíblia é um livro cheio de fantasia, alegoria, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições, um manual de perversidade, tirador de crimes, como homofobia, incesto, pedofilia, homofobia. Vou falar hoje, segundo vídeo sobre homofobia. Incesto, porque entram os otários aqui e dizem, tudo isso que você diz aí não tem na Bíblia não. Me mostre que tem, eu vou mostrar, seu babaca. Segundo vídeo, então, a Bíblia é completa de instigação de crimes, como homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, tortura, suicídio, racismo, ganância, hipocrisia, injustiça, preconceito, pornografia, muita mentira, muita barbaridade, extermínio de animais, né, destruição e muita outras coisas aí que não dá pra falar tudo aqui, tá, crente? Vai segurando aí a peteca. Você que acredita nas fantasias do mundo bíblico, que cobra fala, machado flutua, peixe que engole gente, árvore fala, vara se transforma em serpente, águia que fala, jumento que ressuscita, jumento, homem que anda sobre águas, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, né? E o jumento da igreja que fala pra caralho, que é os crentes, né? Só fala besteira, né? Quando o crente abre a boca, só vem mentira, né? Unicórnio, homem que entra em jaula de leão, sabe, zumbis que andam sobre a terra, cara, acreditando numa porcaria dessa daqui, só sai mentira mesmo, né? Estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, pedra de jorrada, 7 vezes, coxa que anda, mundo que fala, e a Virgem Mary que casada deu à luz seu próprio pau, filhote de pombo, que é filho dele próprio, na loucura que é o cristianismo. Então vamos tentar ajudar as pessoas aqui. Agora, por que acreditam nessa porcaria toda aqui? Hein? Porque estão acreditando no mito. Mito, mitologia. Mito é o pedestal dos mitos. Vocês estão na mitologia. E porque toda porcaria que tem dentro da Bíblia é amoral para os crentes. Porque toda essa safadeza que eu falei aqui, canibalismo, xenofobia, misoginia, toda essa porcaria tem. Mas para o crente, não, aí Deus pode tudo. Por quê? Porque ele é um mito.
E o mito é amoral, está acima da moral. Ele pode fazer todo tipo de porcaria, incesto, caraiasa, e você vai consentir, né? Porque você acredita em mitologias e misticismo. Então vamos lá, pessoal, vamos, senão não dá tempo, porque o vídeo aqui é um pouco longo, tá? A homossexualidade e o cristianismo, a face cristã da intolerância religiosa na Bíblia contra os homossexuais. Vamos em frente, pessoal. Eu quero começar com Deuteronômio, né, crente? Capítulo 21, versículo 18 ao 21, que diz o seguinte, começa logo com essa intolerância aqui. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplina, e inclusive a Bíblia manda disciplinar com vara, né, peia, né? A Bíblia manda bater em criança. O pai e a mãe o levarão aos líderes da comunidade, à porta da cidade. Aos líderes da comunidade, os anciões, os caras de todo poder, os que têm amizadezinha com a divindade imaginária. Claro, são esse povo que criou essas leis. E dirão a eles, né? Este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e bêbado, sendo que o próprio Jesus dentro da Bíblia, ele é condenado como sendo, né, ele seria um grande hippie de Jerusalém, né? Um grande hippie do deserto ali, né? O cara que transformou, o primeiro milagre dele é transformado em vinho, era o beberrão do cara, ele é citado na Bíblia como comelão e beberrão, né? Então todos os homens da cidade, entrando no hospício para falar com o louco, viu, crente? Essa porcaria não existiu não, essa merda desse teu Jesus Cristo, né? Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que morram. A divindade deles mandava matar a pedras e espada. Ela mandou criar a espada. A espada para quê? Qual é o próprio fim da espada? Matar. E o cara vem dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso. É um dragão dentro da Bíblia, né? Bota fogo pelas ventas e o cara de asa. Então os homens da cidade apedrejarão até a morte. Eliminem o mal de meio de vocês. Todo Israel saberá, né? E temerá o Senhor dos Exércitos agora, né? O cristianismo que prega o amor acima de tudo, Deus acima de tudo, o amor acima de tudo, né? Vê na homossexualidade motivos da exclusão e intolerância, sendo muitas vezes visto como abominação e por isso moralmente condenável. Olha, que a Bíblia tem moral para falar de moral, né? A Bíblia é amoral. Durante muitos séculos, o cristianismo desempenhou um papel no desenvolvimento ético e moral dos indivíduos. Um papel dominando, controlando a sua vida. Eles controlam a sua vida. Você não tem pensamento próprio, tá? A religião domina a sua vida, seu babaca. Você não pode, não existe pecado. Você não pode cometer crimes, tá? Então a moral dos indivíduos orientando suas relações e comportamentos, tendo como suporte a Bíblia, né? Suas relações. Muita gente morreu oprimida, muitos foram mortos por eles, por conta de pensar diferente, não é? Outros valores e ensinamentos cristãos estão muito arraigados no inconsciente, está no coletivo. Por quê? Porque pregam desde criança, papai se é céu castiga, isso não pode, aquilo não pode. Por que não pode? Porque papai está vendo do céu, teu pai está vendo, Criança crescida, acorda, porra. Deixa de pegar esse terror psicológico nas crianças, isso é crime, porra. A Bíblia é muito criminosa. Por isso, muitas vezes, de forma intencional ou não, né, os homossexuais são vítimas de interpretações literárias da Bíblia, né, e por isso moralmente e fisicamente agredidos e até assassinados, e muitos foram. São visíveis e a não aceitação dos mesmos na família, nas igrejas e na sociedade como um todo, a sociedade religiosa, né, renega seres humanos por pensar diferente. Assim são os ateus também, somos perseguidos porque não aceitamos a mentira e tentamos ajudar as pessoas. Nós sim ajudamos, tá? O crente, quando ajuda alguém, ele dá com a mão, esperando com a outra. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Sempre quer em dobro, não é? Receber dessa divindade, agiotando a própria divindade imaginária dele. Pense num povo egoísta e ganancioso. Continuando. Acredita-se que isso acontece porque o cristianismo, em suas múltiplas faces, católica, protestante, evangélica, neopentecostais e muitas outras vertentes, a homossexualidade, segundo os cristãos conservadores, é uma transgressão da lei divina, sendo que quem criou essas leis foram os homens que criaram a divindade. O cara criou a divindade e disse que criou as leis, foi a divindade. Mentira! Mentira, né? É tanto que o tal do Moisés, que nunca existiu, ele subia ao monte para falar sozinho com Deus. Deus nunca desce para falar com ninguém, nunca desceu e nunca vai descer. Divindade alguma nunca se apresentou para toda a humanidade. Por que será? Hein? Que essa divindade só conversa com um pau mandado. Porque foi esse cara que criou a divindade. Se eu quisesse criar uma divindade, eu criava, né? E eu, pasmem, doido. Eu não acredito não, mas tenham certeza de uma coisa, né?
Se eu criasse uma divindade, criasse as leis dela, eu iria conseguir seguidor. Porque o ser humano parece que precisa dessa moleta, essa fantasia, o medo que ele tem de morrer. Sabe que depois que você morrer, cara, você vai ser, sabe o quê? A mesma coisa que era antes de nascer, apenas um nada. Você não existia. Não tem céu, não tem inferno, não tem porra nenhuma. Então você, pensando assim, dê mais valor à vida do próximo. Não prejudique o próximo. Porque o que mais tem é crente que prejudica a vida dos outros, mata, rouba, estupra, caralho de asa, vai pra dentro de um presídio, chega lá, a primeira coisa que faz, eu sou cristão, se converte, desenha um terço, um escambau, cambada hipócrita. Continuando. Segundo os cristãos conservadores, seria uma transgressão divina sendo classificada no Velho Testamento como abominação. É um grande pecado diante da tal da divindade, tendo como punição a morte. A intolerância e preconceito ainda existe, e pior, muitas vezes velada, pois são pessoas ligadas ao sistema religioso, à religião cristã, ou pessoas da família, da própria família que são cristãs, né? Que praticam essa intolerância. Estudiosos são da opinião de que o problema da homossexualidade é fundamentalmente a libertação dos mitos. Mitos. Saia da mitologia. Você concorda com todo tipo de atrocidade dentro da Bíblia? Porque o mito está acima da moral, a verdade é essa. Dos dogmas e das formas de discriminação e intolerância religiosa. A ideia de estigmatizar alguém por causa da sua sexualidade é ridícula e teria parecido estranha para o povo da Grécia Antiga, também da Roma, por volta de 500 anos antes de Cristo. Né? Na então sociedade, até mesmo os deuses, Zeus, Dionísio, Afrodite, por sinal Dionísio, a mesma coisa de Jesus, Dionísio nasceu de uma virgem, teve apóstolos, fez milagre, a porra toda nasceu em 25 de dezembro, toda essa fantasia dessa mitologia, minha gente, né? Zeus seria o próprio Deus, né? Porque os romanos roubaram o panteão grego, trocaram o nome dos deuses gregos para deuses romanos, e assim sucessivamente, quando o cristianismo veio, né? Por isso que existe santo na Igreja Católica, que é a mesma representação de panteão, tá? Embora eles neguem. Favoreciam casos amorosos. Esses deuses aqui, Zeus, Dionísio, como por exemplo, e Afrodite, favoreciam casos amorosos com ambos os sexos. Né? Alguns personagens bíblicos da Bíblia, de acordo com as interpretações dos crentes e fiéis, Deus condena a homossexualidade. Por isso, o cristianismo, mesmo pregando o amor acima de tudo, entre aspas, posiciona-se, né, contrariamente a qualquer tipo de relação homoafetiva. Né? São hipócritas. Né? A questão homossexual afeta o cristianismo como uma religião monoteísta, que é o culto a um único Deus. Os cristãos sempre acreditam que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva e Adão, Deus os criou. Homem e mulher, a sua imagem, a imagem de Deus, os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E por conta disso os crentes acreditam, né? Acredita-se então que o homem e a mulher foram criados, isso do criacionismo, né? Negando o evolucionismo, a partir da mesma carne e do mesmo sangue do homem, né? Sendo que o homem foi criado do barro, mas ninguém vê, né? Telha andando, tijolo andando sozinho, por aí, né? Ou se transformando em homem. Da mesma forma que você disse que ninguém vê macaco, né, evoluindo. É uma questão que nem é do macaco, seu babaca. É de um ancestral em comum com o macaco, né, que evoluiu. Mas vamos em frente. Gênesis 2, 23. O tal Yahvé modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Ele exclamou: esta sim é osso dos meus ossos. Olha aí, ó. Isso é o Yahvé dizendo. Então o Yahvé tem osso e tem carne. Presta atenção. Ele exclamou: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aqui diz o seguinte: Yahvé modelou uma mulher e trouxe ao homem. E o homem exclamou, né? Já que o homem é imagem e semelhança de Deus, né? Ou Deus é de barro, ou Deus é de carne, né? Imagem e semelhança. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Gênesis capítulo 1, 24. Portanto, o relacionamento conjugal para os cristãos só é possível, por conta dessa passagem absurda lá da Bíblia, né? Só é possível entre homem e mulher. E qualquer relacionamento que não seja heterossexual não tem valor, né, à luz da palavra de Deus. Eu já mostrei no vídeo anterior que há 10 mil anos atrás a Bíblia diz, né, que a Terra só tem 6 mil anos, 5 a 6 mil anos de idade, ou seja, Adão e Eva, Deus veio depois de civilizações que já existiam.
lá na Indonésia, na Polinésia, tá? Civilizações que já faziam cultos à homossexualidade, tá? Então, partindo desse princípio da unidade heterossexual, qualquer união que fuja a este padrão é contra os desígnios da palavra de Deus, né? Partindo então desse princípio, vamos lá. Então, qualquer união que não seja entre homem e mulher, segundo a Bíblia, né, crente, é contra os desígnios de Deus, né? Seria pecado mortal que até o próprio, né, Levítico manda matar. Então, vamos lá. Escuta isso aqui, ó. O que é ser pessoa segundo o coração de Deus? Uma pessoa segundo o coração de Deus, o que é? Segundo a vontade de Deus, não é isso? Ó? Ser uma pessoa segundo o coração de Deus quer dizer ser alguém compromissado, obediente, fiel à vontade do propósito de Deus, né? A vontade do propósito. Esse Deus criado lá no meio do deserto, que pairava de tenda em tenda, né? Como nômades, comendo poeira no deserto, esse povo, né? Que criou essa divindade. Né, vivia em tendas, né, pairando para lá e para cá, com a puta do inveja de outros povos, médios, persas, egípcios, babilônicos, sumérios. Eles criaram uma divindade para ele e agora sobre a bandeira dessa divindade que eles denominaram de Senhor dos Exércitos, uma conotação sempre foi de guerra, para entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir e dizer que está amando da divindade dele. Porque a divindade daqueles povos que ele entrava lá já era outra. E aí eles matavam, roubavam, pilhavam e deixavam só as virgens para ser estupradas. Mas vamos lá. Né? Então, segundo o coração de Deus, o que é ser, né? Ser uma pessoa segundo o coração de Deus quer dizer que essa pessoa é compromissada, obediente, fiel à vontade dos propósitos de Deus. A Bíblia nos fala de uma pessoa em especial, que foi mencionada como um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Seu nome era Davi. Seu nome era Davi. Tão adorado nas igrejas, nos templos, tão reverenciado pelos crentes, né? Mas vamos ver quem era esse Davi, né? Segundo o coração de Deus. 1 Samuel, capítulo 18. Vejamos o homem adorado pelos crentes como coração de Deus. Versículo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatã se ligou à alma de Davi. E Jonatã o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatã e Davi fizeram uma aliança. Jonatã, filho do rei Saul. O rei Davi casou com a filha de Saul para se transformar em rei. Mas na realidade, ele era bicampeão? Não, bissexual. Mas era o coração de Deus, né, ele. E Jonatã e Davi fizeram uma aliança porque Jonatã o amava como a sua própria alma. Vocês vão ver uma coisa bem interessante aqui. Jonatã se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes. Tirou a roupa, ficou pelado. Até a sua espada, ele tirou até a sua espada e o seu arco, né? Tirou a espada e o arco, né? E o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse. E conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre agente de guerra. E era aceito aos olhos de todo o povo, até os olhos dos servos de Saul. Quanta hipocrisia, né? Aí outra passagem vem, onde o Jonatã, Davi se abaixa, eles se beijam, né? E tem uma putaria toda aí. Mas o Deus bíblico, tendo condenado lá no Levítico, né? E tendo condenado nos mandamentos, ele nunca falou nada sobre homossexualidade. Ele vai condenar aqui o rei Davi por ter matado Urias. Preste atenção, 2 Samuel capítulo 12, versículo 10. O rei Davi mandou o Urias para frente de batalha porque viu a mulher dele tomando banho, pelada. Se interessou pela mulher, como ele era se interessou pela mulher do cara, né? Ele foi lá, mandou o cara para morrer, ficou com a mulher do cara, engravidou a mulher do cara. E Deus, o que é que Deus fez? Matou ao rei Davi, matou a mulher dele, a mulher? Não matou. Por quê? Porque esses reis eram as próprias divindades. Então, segundo a lei deles, quem era para ser morto era exatamente os adúlteros. A criança não tinha nada a ver com o pacto e foi quem pagou. Agora, pois, a espada jamais se apartará da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. A espada jamais se apartará da tua casa. Aí ele diz aqui, pegarei tuas mulheres, né, e entregarei elas aos olhos de todos, ao sol. O mesmo Deus que diz lá no mandamento, né, que é contra a prostituição, que é contra, né, exatamente
esse tipo de coisa. Continuando, ainda Paulo, o apóstolo, o fantasioso apóstolo Paulo, ressaltou que foi da descendência de Davi, preste atenção, desse pilantra aí, desse Davi, foi da descendência desse Davi aí, o cara que mandou o cara pra frente de batalha, pra ficar com a mulher do cara, o cara que tinha um caso com um cunhado, matava gente pra caramba, é uma putaria do caralho. Paulo ainda ressaltou que foi da descendência de Davi, conforme a promessa que Deus trouxe a Israel, o Salvador Jesus. Atos capítulo 13, versículo 23. Então Jesus é descendente desse vagabundo. Bom, primeiramente, há uma pequena questão aí. O José, que era pai do Jesus, padrasto do Jesus, né? O José era descendente do Davi. Então, se o tal do Jesus não era filho de José, porque era filho do espírito pombo, como que ele poderia ser descendência de Davi? Impossível, porque quem comeu Maria foi o pombo tarado, não foi o pombo tarado? Como que ele pode ter o sangue de José, que era o descendente de Davi? Você entende agora a jogada da Bíblia? Continuando. Que é uma arrumação do Império Romano para tentar encaixar o Jesus Cristo dentro do Antigo Testamento. Entende? Vamos lá, Atos capítulo 3, versículo 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará conforme a minha vontade. Então era vontade desse Deus, né? Davi mandar o cara para frente de batalha para morrer, era vontade dele matar o próprio filho de Davi. Depois ele manda castigar segundo um sonho, né, do profeta Natan. Essa putaria toda está contido dentro da Bíblia. Mas vamos lá, falta entendimento para você, né? Os cristãos postulam que, a partir da criação, formou-se assim a unidade heterossexual que determinou a primeira formação da família tradicional cristã de extrema-direita, como é considerada atualmente, principalmente, mas se você não for da igreja, se você não for da extrema-direita, a sua família é para ser destruída, tá? Saiba disso. Atualmente, principalmente pelos mais conservadores. Atitudes religiosas intolerantes em relação a homossexuais são apenas uma invenção recente. Isso é uma invenção recente a partir do cristianismo. A atitude prevalecente entre o cristianismo primitivo era a tolerância, até dentro do próprio cristianismo, quando começou a ser formado. Era tolerante e, pasmem, vocês vão ver aqui, porque até os dias de hoje você vê escândalo de líderes das igrejas aí, né? Porque era costume e sempre foi costume deles, né? Segundo as atitudes romanas da época, porque foi que o Império Romano criou o cristianismo. Então eram atitudes romanas da época. Era comum no Império Romano a homossexualidade. O primeiro milênio do cristianismo, então os primeiros líderes religiosos eram, tá? Os primeiros imperadores, né? Pelo menos 12 deles. Né? O que consta na história só tem um que era heterossexual, tá? O primeiro milênio do cristianismo foi mais tolerante à homossexualidade do que se imagina. Padres, reis, nobres, até santos considerados santos. A igreja católica faz todo mundo de santo. Assassino faz de santo. A porra toda. Cruzado, a mãe de Constantino, que matou sua própria nora, Santa Helena, e muitas outras, né? São Luís do Maranhão, aqui no Brasil, né? São Luís era um cruzado, né? A mãe do Império Romano. Continuando, pessoal, não me lembrei se ele era das cruzadas, mas era um dos, né, ali da milícia religiosa. O primeiro milênio do cristianismo foi mais tolerante à homossexualidade do que se imagina. Padres, reis e nobres, até santos foram publicamente reconhecidos como amantes do mesmo sexo, né? Ao longo da história da humanidade, todas as sociedades têm exibido formas de amor homossexual. No Império Romano foi promulgada uma lei conhecida como Lex Scatina, no Império Romano, né, destinada a regulamentar o comportamento sexual. De acordo com essa lei, os romanos não podiam amar, né, os meninos livres, os meninos da extrema-direita, os meninos livres, filhos dos ricos. Contudo, podiam ter relacionamentos sexuais com os meninos servo, escravo, você, pobre ovelha, né? Você que vai para lá ser coroinha, né? Você que vai para a igreja, você que é doutrinado desde pequeno, né? Servinho, ovelhinha, né? Para ser usada. Servos, né? O objetivo dessa lei era proteger apenas os garotos livres. O que era livre? Era o filho do nobre, cara.
Mas na prática não impediu tal costume, porque eles já estavam acostumados a isso. A homossexualidade é um aspecto permanente da natureza sexual do homem sapiens. O que não está explicado é que o que causa inúmeros questionamentos é como que a partir de um único casal, Adão e Eva, né? Adão e Eva, né? Seria possível multiplicar e encher a terra sem que pelo menos fosse violado um dos principais, né, princípios, né, condenados pela própria Bíblia. O incesto. Fala que eu tenho incesto aí? Olha o incesto aí. E vou falar muito mais, né? Inquestionáveis, né? É de opinião inquestionável de algumas contradições facilmente detectáveis, mas o crente não consegue ver. A narrativa no Gênesis, segundo a interpretação dos cristãos, Deus não queria que Adão e Eva vivessem sozinhos. E ele os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Gênesis capítulo 1, 28. A partir daí, fazendo uma interpretação literal desta passagem, os cristãos acreditam fielmente que estariam selado o pressuposto modelo de família aprovado, né, com o selo divino. Mas esperem que vocês vão ver e vão entender já. Nesse aspecto, as relações entre os cristãos e os homossexuais não é de todo pacífico, né? Uma vez que eles causam muito sofrimento, né? Claro, sofrimento para os homossexuais. Rejeitado por suas comunidades de fé, eu não sei por que o homossexual, cara, sai disso. Primeiro que é uma grande mentira, segundo que eles te odeiam. Sabe, se eles te dizem que te aceitam, é para tentar te converter, é para tentar mudar a sua natureza, cara. Porque essa é a ideia deles, mudar a natureza. Eles acham que a natureza deles é divina e eles querem mudar a natureza de todo mundo, sabe? São hipócritas ao ponto que, caramba, né? Rejeitados por sua comunidade de fé, ao revelarem sua orientação sexual, boa parte dos homossexuais são afastados, não formalmente, mas pela intolerância, ódio, desprezo e indiferença. Isso acontece com os ateus também, minha gente. É por isso que estamos aqui dando a luta, a cara para bater, né? Na luta, para tentar ajudar a comunidade ateísta também. Vocês parem de brigar, lutem, se juntem. Olha aí, né? Hoje esse pessoal da comunidade homossexual poderia estar sendo e ainda estão sendo assassinados, né? Mas lutam, eles batalham pelos direitos deles. E é isso que temos que fazer. Até porque esse é um direito de toda a humanidade, né? Libertar as pessoas. Né? Lutamos a nossa luta aqui, cara. Outra coisa que eu quero dizer aqui, que o crente tem uma hipocrisia da porra, né? Eu quero falar pra vocês que, antes de começar, que eu não sou homossexual, tá? Não sou homossexual, não sou homofóbico, eu sou ateu, cara. Tá? Então bota uma coisa na tua cabeça, que o crente tem sempre a maldade, a malícia dele. Ah, esse bicho tá falando que ele é gay. Cara, se eu fosse, eu não tinha problema nenhum em falar pra tu aqui, porque eu não sou hipócrita como vocês não. Vocês se escondem atrás da Bíblia de toda a ceboseira que vocês fazem. E tá aí as igrejas pra provar, não é? Agora sim, nós lutamos pela a liberdade religiosa. Você quer acreditar? Acredita em Papai Noel, Catatal, você acredita em Pepe Legal, né, Formiga Atômica. Em quem você quiser acreditar, você tem direito, cara, de acreditar. Você só não pode, né, obrigar as pessoas a acreditar no que você acha que é certo, cara. Porque não é certo, né? Não é certo nem você querer achar que os outros é que tem que acreditar em você. Porra, caralho. Liberdade social e liberdade política, cara. Respeitando, é claro, as leis e a vida do próximo, né? Então, continuando, pessoal, vamos aqui. O poeta e escritor Goethe afirmou que a homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade, né? Você vê a homossexualidade até nos animais, cara, e nós somos animais também, né? Se somos evolutivos, vem cá, por que Deus deu um bigolinho, né? Se ele vinha criar Eva depois, por que ele deu um bigolinho para o homem, né? Já pensou nisso? Por que ele nos deu presa? Hein? Será que a presa nasceu depois que Eva pecou? Porque isso aqui significa que são carnívoros, né? Mas não dizia que no jardim do Éden Adão só comia fruta? Aí você vai dizer o quê? Não, aí a presa cresceu depois que pecaram. Vai tomar no rabo. Homossexualidade, a hipocrisia das religiões. A palavra homossexualidade foi criada em 1869, reunindo duas raízes linguísticas, etimológicas. Homo, do grego, significa igual, e sexos, do latim, significa sexo, né? Ou seja, literalmente, o termo significa sexo entre iguais, entre pessoas iguais. Passagens isoladas da Bíblia, apesar do apelo sexual com pessoas do mesmo sexo, os homossexuais são passagens isoladas da Bíblia, né? Apesar do apelo sexual com pessoas do mesmo sexo, os homossexuais
são pessoas que fazem parte da nossa rede de amigos, colegas de trabalho, familiares, próximos e distantes. Enfim, são nossos iguais e, como tal, devem ser tratados com respeito, pois tudo começa com respeito. Mas a grande questão é, será que condenar pessoas por suas preferências sexuais, tendo como base a Bíblia, é fazer justiça divina desse Deus vagabundo? Judaísmo e sodomania, desde sua origem, ao longo dos últimos 4.000 anos, né, do judaísmo, estiveram sempre juntos. O judaísmo condena os homossexuais, né, intimamente ligados, porém, judeus gays e lésbicas judias, ambas sofreram os horrores da intolerância, executados nas mesmas fogueiras da Inquisição e dos campos de concentração nazista. E o Deus deles jamais fez nada para socorrer. Na Bíblia é possível identificar exemplos, né, de amor entre pessoas do mesmo sexo, como nos casos, né, de Davi e Jonathan, Ruth e Noemi, Noemi que trocou o nome para Mara, né, que é amargurada. Ela se amargurou tanto que se casou com Ruth, ficou com Ruth, né? E depois, quando estava velha, entregou ela para outro homem. Daniel e o eunuco chefe de Nabucodonosor, e por aí vai, né? O Daniel, né? Eita, veja a passagem de Ruth, né? Ruth capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me peças que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu puseres o pé, ali pousarei eu. Né? O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, né? Se outra coisa, né, que não seja a morte me separar de ti. Olha que declaração de amor, né, da nora, depois que o marido morreu, né? A Noemi que tinha 2 filhos, né? Todos os 2 morreu. Mas aí a Ruth, a outra nora, foi embora e a Ruth seguiu, né? Isto é outra referência homossexual feminina. Ela amava tanto a Ruth, olha só aqui, ó, Ruth capítulo, ela estava desesperada, né? Ruth capítulo 1, versículo 20. Ela respondia, não me chamem mais Noemi, que significa agradável, mas agora me chamem Mara, amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso, né, me tem afligido muito. Parti cheia, né? E regresso vazia. Partiu com 2 filhos e 2 noras e regressa vazia. Mas agora cheia, porque haveria de me chamar Noemi, né? Que Mara, agora ela é amargurada, né, Mara? Amargurada. Quando o Senhor, né, parece ter se desviado de mim e trouxe, né, tamanha calamidade. Então, continuando, pessoal, então como pode os cristãos odiar tanto os homossexuais se o próprio Cristo, a pedra angular do cristianismo, nada disse que pudesse condená-los, né? Até porque ele vivia com 12 machos para cima e para baixo, e tem várias passagens da Bíblia, né, que eu vou mostrar aqui se der tempo, né? A resposta está na intolerância e no fundamentalismo religioso. Na Bíblia existem passagens que, quando interpretadas literalmente, né, condenam as práticas homossexuais. Já Cristo, segundo várias intérpretes da Bíblia, nunca falou uma sequer palavra contra os homossexuais. Ele andava com 12 machos para cima e para baixo, né, cara? Né? Popstar da Galileia. Palavra contra os homossexuais. O que, de certa forma, pode contrariar o argumento usado pelos cristãos de que a Bíblia condena a homossexualidade, né? João capítulo 21, versículo 20 ao 22. E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo que Jesus amava? Vamos ver quem é. É o Judas, né? E que na ceia se recostara também sobre o seu peito, né? E a quem dissera, Senhor, quem há de te trair? Então Judas encostava a cabecinha no peito dele e Jesus o amara, né? Segundo a Bíblia, gente, até nos apócrifos a gente vê, o Judas seria o apóstolo, o mais amigo de Jesus era o Judas, cara. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Né? Pedro com ciúme, né? Pedro com ciúme, né? Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu volte, até que eu venha, que te importe a ti, segue-me tu. Tá? Olha outra, ó. Disse a palavra, um certo jovem o seguia, né? Envolto em um lençol sobre o corpo nu. Então um certo jovem seguia Jesus nu, pelado. E lançando-lhe a mão, né? Pegando nele, né? Mas ele, largando o lençol, fugiu nu, pelado, né? Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Né? Claro, sabemos que era jovem, portanto, é especulação dizer que era Marcos ou João, não era nenhum dos dois. Era outro, né? Pelado, né? Por isso que a Igreja Católica tem, né? Os padres gostam tanto de moleque por aí, né? Você vê os escândalos aí, né?
A Bíblia considera o texto sagrado como, para o cristianismo, para o cristianismo, né, é também tida, a Bíblia é consagrada, o texto sagrado para o cristianismo, e é também tida como um guia moral, olha que moral a Bíblia tem, para os cristãos, pois nela encontra-se, segundo os líderes religiosos cristãos, a verdadeira, o perfeito padrão de comportamento, olha só, imoralidade. Você não conhece nada da Bíblia, cara. E acima de tudo, pelo amor de Deus ao próximo. Que amor de Deus ao próximo nada. Mateus, né, capítulo 1, 37, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 1, 38 diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? O mais próximo do crente nós sabemos que é exatamente a carteira, né? Muito ganancioso. Mas Levítico capítulo 20, versículo 3 diz o seguinte, o homem que se deitar com outro homem, olha o amor de Deus agora, o homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer e o seu sangue será sobre eles. Né? Independente de origem, de raça, de cor, de orientação sexual, amar ao próximo como a si mesmo, né, é uma ordem divina. Mas, quando se trata de homossexualidade e de outras classes da Bíblia, né, é visível que por parte dos cristãos que esse mandamento não é literal, assim como outras passagens bíblicas condenatórias da homossexualidade. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E quem quer esta bosta desse reino cheio de crente maluco, doido? Os cristãos conservadores propõem que a Bíblia seja interpretada literalmente ao pé da letra, né? A linha, né, que orienta a moral cristã. Né? Já imaginou seguir a Bíblia, hein, cara? A risca, né? A merda que é. A própria Bíblia está cheia de exemplos de intolerância religiosa. Essa questão se repete sempre que qualquer ato de intolerância em relação aos seguidores de Cristo destilam seu ódio e veneno perante os homossexuais. Sobre os cristãos que aplicam a interpretação literal da Bíblia em sua vida e na vida dos outros, impondo as suas regras, suas crenças absurdas, ridículas, ultrapassadas, precisamos nos perguntar onde foi parar, né, a consciência dos crentes, nos pés ou no buraco do rabo, né? Questionando se realmente eles tinham consciência ou têm consciência ainda hoje, certeza do que fazem ou estão fazendo. Nessa passagem, o apóstolo Paulo acusa os heterossexuais de terem abandonado a ordem natural do sexo, né, e ter preferido a perversão homossexual. Essa passagem tem sido usada pelos cristãos como uma dos principais argumentos contra a homossexualidade, pois acreditam e defendem que não é normal, né? É antinatural. A religião judaico-cristã sempre teve o entendimento de que a homossexualidade era contrária à natureza humana. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Por isso Deus os entregou às paixões avivantes. Os homens, deixando as relações naturais com as mulheres, arderam uns com os outros, praticaram torpezas, homens com homens, recebendo, e também mulheres com mulheres, né, que sabemos na Bíblia, né? E recebendo em si mesmos a culpa, né, de sua aberração. Sendo que eles próprios praticavam, né? As duas proibições explícitas no comportamento homossexual presentes no Antigo Testamento constam no Código de Santidade de Levítico. Santidade tem nessa merda. Levítico capítulo 18, versículo 22. Né? Decreta literalmente, não te deitarás com o homem como se fosse mulher. É abominação. Levítico capítulo 20, 13. O homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos cometeram a abominação. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. Condenação explícita à morte. Por isso, né, o Levítico capítulo 20, 25, Deus, na realidade o povo, né, que criou esse Deus, prometeu separar os puros dos impuros. Farei distinção entre animal puro e impuro, né, entre aves puras e impuras. Aí aqui ele faz uma confusão do caralho. Diz que morcego é ave, diz que coelho é ruminante. Um Deus maluco todo da cabeça, né? Não vos tornei vós mesmos imundos como os animais. Como que um Deus todo perfeito cria animais imundos, depois ele vem separar, né? Aves e com tudo o que rasteja sobre a terra, pois eu fiz pôs-los à parte, separei eles como impuros. Que porcaria de Deus, cria tudo, tem poder para tudo e já vai separando as criaturas.
Umas que merecem isso, outras não merecem. Ah, vá pra merda. A palavra abominação tem sido uma arma poderosa usada pelos cristãos quando se trata de condenação. Condenar os homossexuais, pois para os cristãos eles são considerados impuros, tal qual Deus separou os animais impuros. Então, veja só, né, o que causa crença. Porém, abominável é uma palavra, apenas uma palavra, que é um sinônimo de impuro. Uma abominação é uma violação das regras que governam a sociedade, regras criadas pelo próprio povo, regras essas vigentes na época, né? Gente, se o vídeo acabar, infelizmente, não vai dar para chegar no final, mas a gente segue em frente com outros, né? Essa destinação entre puros e impuros está presente nas igrejas e tem sido omissas a atos homossexuais, até crimes de pedofilia e estupro de vulnerável praticado pelos seus membros ao longo da história das igrejas. E até hoje escondem as safadezas que fazem, né? No Levítico era religiosa e não ética a moral. A questão sexo ser errado ou não errado nunca foi cogitada. Trata-se apenas de uma, né, manutenção de uma forte identidade judaica. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.